E o cego de Bartimeu, ele teve uma fé inabalável, a fé dele, porque mesmo ele sabendo que Jesus podia curar ele, ele não chegou até Jesus e falou: Jesus, eu quero ser curado. Glória a Deus. Ele pediu misericórdia a Deus. Glória a Jesus. Ele primeiro se arrependeu, ele se humilhou aos pés do Senhor, para poder Jesus curar ele. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente não quer se humilhar aos pés do Senhor. Muitas das vezes Deus precisa provar a gente com algo para a gente poder vir nos humilhar. Glória a Deus. E não é diferente, né? Não é diferente nas nossas vidas, porque o cego de Bartimeu, ele estava cego físico. E às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos cegos espiritualmente. Glória a Deus. E aí Jesus pergunta o porquê. Por quê? Porque para a gente conseguir espiritualmente ter aquela intimidade com Deus, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ler a palavra para isso nos aproximar de Deus. Porque é isso que nos afasta de Deus. Muitas das vezes a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não procura buscar Deus. E eu estou falando isso, irmãos, é por experiência própria, porque muitas das vezes já estive no lugar desse cego. Não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Aleluia. Na qual muitas das vezes eu não queria buscar a Deus como Deus gostaria que eu estivesse buscando a Ele. Glória a Deus. Porque a gente muitas das vezes achamos que é da nossa maneira, que é do nosso jeito, que é de todo jeito, de toda maneira. Mas não é assim. Muitas das vezes Deus nos chamou para algo extraordinário e nós só queremos ficar sentados na cadeira, esperando que o milagre chegue até nós, mas a gente não quer ir atrás do dono do milagre. Aleluia. A gente não quer vir até o dono do milagre. Glória a Deus. E o dono do milagre é Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Aleluia! E aqui no versículo 47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou por Jesus, seja misericórdia dele. E muitas das vezes nós precisamos abrir nossa boca e clamar a Deus. Qual o milagre que você está precisando nessa noite? Clame para Deus, que Ele vai te responder nessa noite. Aleluia. Muitas das vezes o teu milagre não chegou até você porque você está clamando da maneira errada. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, muitas das vezes Deus quer que a gente clame a Ele nos humilhando. Glória a Jesus. Aleluia! Santo Deus, aleluia. E aqui no 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão que estava ali com ele, vendo que Jesus estava passando, tentavam calar a voz dele, para que o grito dele de misericórdia não chegasse até Deus. E muitas das vezes está assim na nossa vida também. Existe gente nos impedindo de clamar a Deus. Existe gente impedindo da gente chegar até Deus, porque não foi fácil para mim chegar até aqui nessa noite, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que eu já ia pregar nessa noite. O inimigo, ele sabia também, então ele tentou de todas as formas me tirar do foco, glória a Deus. Mas Deus foi fiel comigo e eu me mantive no foco, glória a Deus. Porque, irmãos, não é fácil não. A gente chegar até aqui, a gente pregar, ler a Bíblia e falar de Deus. Muitas das vezes a gente falar de qualquer outra coisa seja fácil, né? Mas falar de Deus é realmente uma coisa difícil, no qual o inimigo, ele tenta de todas as formas nos tirar o foco. Ele tenta de todas as formas para que a gente não venha falar de Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Santo Deus, aleluias. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então, muitas das vezes a gente tem que estar disponível para quando Jesus chamar. Será que você está disponível para o chamado do Senhor na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Porque a gente tem que estar disponível, irmãos. Glória a Jesus. Nós temos que estar disponível para o chamado do Senhor nas nossas vidas. Vocês acham que eu queria estar aqui? Glória a Deus.
Não, mas quando a gente é chamado, quando a gente é escolhido, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E não é fácil não, porque quanto mais é dado, mais se é cobrado. Aleluia, glória a Deus. E não é fácil, irmãos, não foi fácil. Eu nem imaginaria que eu estaria aqui agora no mês de novembro, né? Cheguei, tem 4 meses. Eu não imaginava, porque aos olhos do homem era impossível. Era impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E eu falei assim com Deus quando eu estava conversando com meu esposo e ele falou assim, que foi mandado embora, né? Porque até então ele estava trabalhando de carteira assinada, tudo certinho. E ele foi mandado embora. E aí quando ele foi mandado embora, a gente recebeu a ligação daqui falando que o avô dele estava muito doente. Aleluias. E eu falei com Deus que se fosse da vontade do Senhor, a gente estaria aqui, mas que Deus ia prover tudo, porque até então não tinha condições nenhuma da gente deixar tudo para trás e tentar uma nova vida do recomeço aqui. Aleluia. Mas como vocês estão vendo, eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E para dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando Ele quer fazer o impossível, Ele faz acontecer. Glória a Deus. Aleluia. E aqui diz assim: e ele, lançando assim a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, falando, disse-lhe, e Jesus falando assim: que queres que eu te faça? Glória a Deus. E muitas das vezes a gente ora e a gente acha que Jesus não está respondendo às nossas orações. Talvez esse cego, ele orou tantas as vezes para Jesus curar ele, né? Assim como nós também oramos, muitas das vezes para Deus vir fazer um milagre nas nossas vidas, um milagre do filho que está nas drogas, um milagre do esposo que está no mundo, glória a Deus, mas nós oramos, glória a Jesus. E Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O tempo certo é o tempo dele e é o melhor tempo, glória a Deus. Muitas das vezes nós até nos apressamos em querer alguma coisa, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Talvez lá no futuro a gente vai entender o porquê que Deus não fez naquela hora que nós pedimos. Porque muitas das vezes nós somos apressados em querer as coisas da nossa maneira. Mas a maneira de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Aquela mulher de sangue, ela esperou por 12 anos para ser curada. Ela esperou por 12 anos para poder tocar na orla do vestido de Jesus e ser curada. Mas a Bíblia fala que ela correu atrás de todos os médicos, gastou tudo que tinha para ser curada e foi somente com 12 anos que ela foi curada no fluxo de sangue. Aleluia, glória a Deus. Aqui na Bíblia eu não vi quantos tempos o cego de Bartimeu passou assim, ou se ele já nasceu cego de nascença, né? Mas eu creio que Deus passou ali em Jericó no tempo certo. Aleluia, glória a Deus. E ele foi e perguntou, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E ele só perguntou, e ele só respondeu: que eu veja. Glória a Deus. Então que nessa noite a gente venha pedir a Deus o que necessariamente for necessário, porque muitas das vezes a gente pedimos tantas coisas a Deus que não é necessário. Glória a Deus. Que a gente venha pedir o que realmente é necessário para que Deus venha fazer o melhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo seu caminho. Glória a Deus. E com essa palavra, irmãos, eu aprendi que além dele ser cego, né, fisicamente, ele teve muita visão espiritualmente. Porque ele era cego fisicamente. Mas para ele ser curado, ele precisou ter fé espiritualmente no Senhor. Porque quando Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu faça? Ele já sabia que Deus podia curar ele, mas ele tinha que ter fé. Glória a Deus, que ele ia ser curado. E muitas das vezes o que estamos precisando nessa noite é da fé. Nem que seja um pouquinho, mas nós precisamos ter fé. Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, eu sei que muitas das vezes a caminhada é difícil, é triste, muitas das vezes é angustiante. Muitas das vezes nós nos frustramos e queremos culpar Deus.
Mas Deus não é culpado por da nossa frustração. Nós mesmos somos os culpados por isso. Porque Deus, Ele não dá nada ruim pra gente. Ele dá o melhor pra gente. Glória a Deus. E eu demorei para entender essa mensagem, né? Porque muitas das vezes nós temos que se colocar no lugar do próximo. A gente vê ali o irmão Joaquim, né, que recebe fisicamente, mas espiritualmente ele tem um dom que é lindo de ver. Ele cantando e adorando a Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, no qual muitas das vezes nós não sentimos com uma pessoa normal. Mas não que você não tenha o Espírito Santo de Deus com você, é que ele tem uma fé inexplicável. Glória a Deus, aleluias. E nessa noite, irmãos, que a gente venha a ser grato a Deus por muitas coisas que Ele faz nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente para e só reclama, mas a gente tem que ser grato a Deus. E eu sou grata a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, e por eu estar aqui perto da minha família, porque quando eu estava lá longe, eu pedia muito a Deus por isso, para que eu voltasse e ficasse perto da minha família. E muitas das vezes a gente tem a nossa família por perto e a gente não dá valor. Glória a Deus. É necessário que Deus nos leve para longe para a gente reconhecer verdadeiramente o valor da família, né? Glória a Deus. E muitas das vezes a gente está perto, a gente não fala que ama, a gente não fala o quanto sentiu saudade, né? Mas só Deus sabe de todas as coisas, do que você passa, do que eu já passei. Então, por isso que nós temos que ser gratos a Deus. Que Deus permitiu, nós chegamos até aqui pela misericórdia dEle. Nós não estamos aqui não é porque somos bonzinhos, não. É porque Deus foi misericordioso, entregando o seu Filho para morrer por nós. Né? Glória a Deus. E muitas das vezes a gente vai falar que Jesus está voltando e as pessoas nem acreditam mais, porque desde que eu nasci e fui crescendo que eu ouço, né? Que Deus vai voltar. Aleluias. Porque a Bíblia fala que nem o Filho de Deus sabe o dia nem a hora, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês, né? É a primeira vez que eu prego aqui, então estou um pouco nervosa, mas tudo que eu falei aqui foi para a honra e glória de Deus. Aleluias. Que os irmãos sintam-se abençoados nessa noite e através dessa palavra, que a gente venha aprender mais com esse cego de Bartimeu e ter pelo menos a metade da fé que ele teve em Deus, para que Deus possa cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.